Olá, tudo bem? Amós 8, verso 11, lemos assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos ajuda no estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Nos Salmos. Salmo 122, verso 1, lemos assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor, na época dos Salmos, é o santuário terrestre, o tabernáculo. Ele foi feito no Monte Sião. Jesus diz que, para entender o Novo Testamento, devemos ter como base o Antigo Testamento. O Antigo Testamento para entender o Novo Testamento. Olha um exemplo. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Até mesmo através dos salmos, temos luz para entender o Novo Testamento. No livro do Apocalipse, no capítulo 14, há uma lembrança do Monte Sião. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. O Cordeiro é Jesus. O Monte Sião, como lemos no Salmo, lembra a casa do Senhor, o santuário. Os 144.000 não pode ser literal, porque as tribos não existem mais. Então, vamos para a segunda possibilidade. O Apocalipse nos está apresentando de maneira simbólica que os salvos virão de todas as nações, de todas as tribos. E juntando Apocalipse 14 com Apocalipse 7, entendemos que eles foram selados com o nome do Cordeiro e o nome do Pai na sua fronte, na sua testa. Eles buscam representar o caráter do Cordeiro e o caráter do Pai na sua vida, nas suas decisões. Não apenas o Monte Sião nos lembra o santuário terrestre, mas também nos lembra que há um santuário em atividade no céu, o santuário celestial. Hebreus 8, lemos assim: O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Então, Jesus, quando subiu ao céu no ano 31, ele entrou num santuário feito pelo próprio Deus e não pelos israelitas. Quando, porém, Jesus Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então eu devo ir ao santuário em nome de Jesus, através das orações. Para quê? Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa é uma fotografia tirada do Monte Sião, do Monte das Oliveiras, para o Monte Sião. Aqui não temos mais o templo, o santuário, mas apenas um resquício, essa parede, do templo que Jesus entrou na época de Herodes. O tabernáculo no deserto, Deus pediu para fazê-lo no meio do acampamento.
Deus dando o recado de que quer estar no meio do seu povo. Tudo no santuário apontava para Jesus. O altar de holocausto lembra a morte de Jesus. A pia de bronze, Jesus a água viva. O candelabro, Jesus a luz do mundo. A mesa com pães, Jesus o pão da vida. O altar de incenso, as orações em nome de Jesus. E a arca da aliança, Jesus é o nosso juiz. O Salmo 15, verso 1, lemos: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E o próprio Salmo responde: O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, não a mentira. Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O próprio Salmo responde: O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, mais uma vez dizendo, aquele que está na presença do Senhor e busca estar na presença do Senhor continuamente, ele é limpo de mãos e puro de coração. E ele se afasta totalmente da falsidade e da mentira. Hebreus 10 diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, a ideia de inauguração, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Temos acesso ao santuário celestial, porque Jesus inaugurou um caminho. Ele inaugurou esse caminho após a sua morte na cruz e o pagamento do preço do pecado. Salmo 119. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. A lembrança do nome do Senhor nos leva a ser próximos, obedientes à lei de Deus, à lei do Senhor. 1 João 5. Porque este é o mandamento de Deus, que guardemos esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis de obedecer. Essa é uma característica dos salvos no tempo do fim, do povo de Deus que caminha para a salvação no tempo do fim. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Eles estão ali pacientes, perseverantes, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, uma outra característica. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Hebreus 10 nos diz: Esta é a aliança que farei com ele depois daqueles dias do Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. As inscreverei. Acrescenta: Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O grande conflito, 439, lemos assim: a lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, a transcrição de seu caráter, deve permanecer para sempre como uma fiel testemunha no céu. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum jota ou tio se mudou. Diz o salmista: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. São fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre. Então, aquele que reflete o caráter do Cordeiro e o caráter do Pai busca fazer a vontade do Cordeiro e a vontade do Pai, obedecer à lei do Senhor, que é uma transcrição do caráter de
Deus para sempre. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Apocalipse 21 nos lembra: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros ou feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, Deus não se alegra com a falsidade. E aquele que quer estar no monte do Senhor, na sua vinda, deve ser verdadeiro. Qual é o conteúdo do Evangelho, das boas novas eternas? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Então, agora o anjo, o mensageiro que está levando o evangelho, ele vai falar em grande voz. Então, o que ele fala é o conteúdo do evangelho. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez céu, terra, mar e as fontes das águas. As boas novas do juízo de Deus no plano da salvação. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por eles. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Assim como no Antigo Testamento, Deus pediu para o santuário ser estabelecido no meio do acampamento, Deus conosco, no futuro, depois do milênio, quando a cidade santa, Nova Jerusalém, descer do céu, Deus habitará aqui, na nova terra, com os salvos, por toda a eternidade. Diante de tão boas novas da palavra de Deus, qual a expectativa que o céu tem para conosco? Tão logo uma pessoa aceita Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar a outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria que seu Espírito produz, será impossível nos contentarmos. Que eu e você sejamos pessoas que apresentem aos outros a salvação e as boas novas de Jesus. Vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos a compartilhar as boas novas da salvação com mais pessoas, para que naquele grande dia estejamos juntos para nunca mais nos separar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.